O espetacular devocional do Rick Warner ontem, o 23º vídeo meu aqui, né? E 23 dias aí na palavra. Foi forte o negócio, entendeu? Por isso que eu tive que contar a experiência, né? Eu tive que viver para depois então vir aqui trazer o vídeo. Lembra quando antes de ontem eu trouxe aqui o devocional também didático? Essa coisa didática é maravilhosa, né? Que o Rick Warner falava que no nosso caderninho, quando a gente vai fazer o devocional, nas nossas anotações, é legal a gente colocar perguntas sobre aquele texto que a gente está lendo na palavra de Deus. Então, ontem no devocional, gente, ele descascou essa questão, mas descascou de uma maneira que eu fico feliz porque foi nova pra mim. Eu acho legal quando eu aprendo algo novo, sabe? Quando eu não sabia de determinada coisa, talvez esse vídeo vai ficar gigante. A gente vai cortando depois. Mas eu fiquei feliz, entendeu? E exatamente por causa da experiência que eu vivi. Porque primeiro eu passei ali, olhei, vou falar isso aqui no vídeo. Aí depois o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, não, primeiro você vai viver isso pra depois você falar. Aí na madrugada eu fui pegando os textos e fui pondo em prática o que ele ensina no devocional de ontem. E que eu trago no meu vídeo de hoje, mas é o vídeo de ontem, que confusão. O primeiro conselho, a primeira dica que ele dá pra gente colocar aí a voz nas nossas anotações, como pergunta, como questionamento da gente pra gente mesmo, sabe? Você vai pegar e usar a base, você vai pegar o seu caderno e vai usar ele pra conversar você com você mesmo e você com Deus, tá? Então, o primeiro ponto seria você escrever esse texto na primeira pessoa. Lembra que eu sempre dou esses conselhos? Eu não sabia que o Rick Warner também era. Essa dica era do Rick Warner e eu vivi e nem sabia. Você colocar esse texto na primeira pessoa. Por exemplo, o texto que ele usa com base, tá? O versículo de Tiago, capítulo 1, e o versículo 22, que diz pra gente não ser apenas ouvinte dessa palavra, mas a gente pôr ela em prática. E ela até fala assim, não se enganem, né? Começa desse jeito, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa palavra, mas coloquem ela em prática. Segunda questão dessa sua anotação no devocional, do texto que saiu ali para você no dia. Tem um pecado meu em relação a esse texto que eu estou lendo? O que eu estou fazendo de errado em relação ao que a Bíblia está apontando para mim? E confessar, porque todo aquele que enxerga o pecado em si mesmo, se arrepende, confessa, alcança a misericórdia. É a própria palavra de Deus que fala isso. Então, quando você lê ali, por exemplo, vamos continuar aqui no Tiago 1:22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa palavra, mas ponham em prática. O fato de estar se enganando, você está pecando. Tá mentindo pra você mesmo. Então, coloca lá na sua anotação. Senhor, me perdoa, porque eu fiz a anotação, gente, eu fiz desse jeito. Senhor, me perdoa, porque eu realmente tenho ouvido, eu tenho escutado palavras do Senhor que vêm à minha direção. Eu tenho, inclusive, falado, né, que é um nível um pouco mais profundo, entendeu? Eu não só ouço, mas eu também tenho compartilhado a palavra do Senhor. Mas tem muitas coisas que eu não tenho vivido, que foi batata, gente, com o que aconteceu ontem. Ontem eu ia fazer um vídeo que eu tinha ouvido uma palavra do Senhor, tinha lido uma palavra do Senhor, ia falar para outras pessoas, ia influenciar outras pessoas, mas eu não tinha vivido aquilo. Então, foi tiro e queda, sabe? Quando a sentada vem no meio das pernas, e ardeu, viu? Glória a Deus que ardeu. Terceiro ponto, põe aí, pontinho, quer que seja questão, quer que seja pergunta, entenda como você quiser. São pontuações que você vai colocar nas suas anotações em relação à palavra do seu devocional, ok? Eu vou mudar. Aí é um comprometimento, sabe? Você vai escrever pra você mesmo. Você pode até pedir ajuda de Deus, mas você tem que se comprometer com você mesmo. Eu vou mudar, entendeu? Se eu estou ouvindo a palavra de Deus, se eu estou lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, até mesmo compartilhando a palavra de Deus com outras pessoas, e não estou vivendo ela, então agora eu vou dar uma ruptura nisso, vou quebrar isso e vou mudar. Me ajuda, Deus, por favor, porque de mim mesmo realmente não consigo. Mas se eu tenho vontade e me comprometo com aquilo, o Senhor vai me dando graça para viver essa transformação, entendeu? Nós vamos mudar, nós vamos ouvir a palavra do Senhor e não vamos ser somente ouvinte, nós vamos colocar a palavra do Senhor em prática e vamos parar de nos enganarmos a nós mesmos. Quarto ponto de você colocar nas suas anotações é: eu vou obedecer. O que o Senhor está falando com você ali naquela palavra? Eu vou me comprometer e eu vou obedecer essa palavra. Eu vou viver segundo essa palavra. Eu vou ficar debaixo da autoridade dessa palavra. Coloca aí no quarto ponto. Obediência.
Quinto ponto da sua anotação. Eu vou olhar vários exemplos que tem na Bíblia de pessoas que obedeceram essa palavra. De pessoas que seguiram essa palavra, esse versículo que eu estou lendo hoje. Eu estou usando o Tiago 1:22 aqui só como base, tá? Mas isso vai ficar agora de plano de fundo para todas as nossas leituras. Pelo menos para as minhas vão, porque eu amei isso, gente. Essa didática é fantástica. Eu vou pegar exemplos de pessoas na Bíblia. E pessoas também no meu dia a dia, pessoas que eu conheço, pessoas talvez mais velhas, que têm mais experiência que eu. E eu vou seguir o exemplo de pessoas que viveram, obedeceram a palavra de Deus e tiveram sucesso nisso. Eu vou seguir esse exemplo. Em contramão, o sexto ponto, para você colocar na sua anotação, é: eu vou evitar os exemplos negativos de pessoas que não obedeceram essa palavra, que não viveram sob a autoridade dessa palavra e quebraram a cara. Você sabe que quando eu tô falando aqui para você que você vai usar exemplos de pessoas, né, que tem registrado na palavra de Deus, e vai evitar exemplos de pessoas que também tem, porque na palavra de Deus tem pessoas que fizeram coisas boas, e na palavra de Deus também tem pessoas que fizeram coisas más. A palavra de Deus é completa. Quando eu falo de você olhar para outras pessoas que está inclusive registrado as suas histórias na Bíblia Sagrada, eu estou falando de referência. Então é muito legal você ter uma Bíblia que tem ali uma pauta de referência. Tem um monte de Bíblia que não tem. Então você usa Google, meu filho. O Google é uma benção. Tem que ser usado com sabedoria. Se a pecinha na frente do celular, do computador for de Deus, o Google é de Deus também, tá? Então põe ali no Google referência para o versículo que você está lendo, entendeu? Então agora a gente está falando de referência bíblica, de concordância. Abre um parênteses aqui, você percebe que um pequeno versículo que até então, você lia um versículo só, você falava assim, tá, já li a palavra de Deus, é uma bênção, eu vou tentar pôr isso em prática, pronto, acabou, tchau, vida que segue. Qual a próxima lista da agenda? Não, não é assim não. Uma perspectiva divina, que é a base do nosso assunto aqui, há 24 dias, é que quando você vai ler a palavra de Deus, aquele versículo, ele pode se transformar em um livro todo que o Senhor quer estar falando com você na palavra dele, entendeu? Então aquela conversinha de, eu leio, mas eu não entendo, já não vira mais. Já não dá mais certo, entendeu? Porque o Espírito Santo de Deus vai guiar essa sua leitura da palavra. E aí, as coisas que ele quer falar com você, ele vai te conduzindo. Você lê um versículo, aquele versículo não foi suficiente, leu de baixo, leu de cima, leu o capítulo todo, né? Busca uma concordância, um outro versículo em outra parte da Bíblia que encaixe com aquilo que você, com aquele contexto que você está lendo. Então, uma leitura que, às vezes, antigamente, quando você não tinha essa instrução, ia durar ali 5 minutos, 10 minutos, agora vai virar um estudo. Você vai passar aí o resto da sua semana estudando sobre essa palavra que o Senhor quer falar ao seu coração. Fantástico isso, né, gente? Glória a Deus por isso. O sétimo ponto da sua anotação no caderninho do devocional é sobre orar sobre essa palavra que saiu para você no dia de hoje, tá? Ore. Leu ela, seguiu todas essas outras pontuações até a sexta, chegou na sétima, dobra seu joelho ou ora do jeito que você tem o costume de orar. Mas assim, concentre-se a sua mente numa oração, numa conversa com Deus sobre o que você leu. Seja detalhado. Vai devagar nessa oração. Entenda o que você está orando. Tem que estar com base ao que você leu. Esse dia até eu estava falando com os meus filhos, né? A gente estava fazendo um devocional. Sempre quando a gente termina o devocional é o momento da oração. Aí meu pequeno de 7 anos, o Tony, ele vai orar pela bebida, pela comida, pelo dia que foi no parquinho, pelas coisas que teve, tudo. Menos pelo versículo, pelo devocional, o assunto que a gente está lendo. Mas ele tem 7 anos, dá um desconto para ele. Quando a gente lê uma palavra de Deus que saiu ali pra gente no momento devocional, a nossa oração, gente, tem que condizer com o que a gente leu. Você não pode ficar orando por outras coisas. Só um instante. Gente, a Siri tá me atrapalhando aqui. Fica quieta aí, garota. A nossa oração, num tempo de devocional, ela tem que coincidir com a palavra que a gente está estudando naquele devocional, tá bom? Oitavo ponto da sua anotação. E fantástico, você precisa acreditar no que foi que você leu. Você precisa acreditar de verdade a ponto de pedir perdão sobre o que você tem feito que não condiz com aquilo que você leu. Você precisa mudar em relação ao que você leu. Acreditar e trazer aquela palavra para uma oração, porque você precisa que Deus te ajude a viver aquilo que Ele está falando para você. E por último, um nono ponto para a gente colocar aqui e encerrar com chave de ouro esse vídeo que eu fiquei
eu tô gostando, gente. Hoje tá fluindo assim naturalmente. Glória a Deus. O 9º ponto é agradecer por essa palavra. Essa palavra tá vinda de Deus para você. Deus sabe por que está falando isso com você, porque saiu esse versículo no dia de hoje para você. Então vamos agradecer a Deus, porque Deus quer mexer em alguma coisa dentro da gente, por isso que falou isso pra gente. Então esse último ponto é fofo, super fofo, né? Esse último ponto. Vamos agradecer a Deus pela palavra que Ele nos trouxe, pela conscientização de a gente se colocar dentro daquela palavra, os 9 pontos agora, dentro daquela palavra, da gente pedir perdão, da gente mudar, da gente seguir bons exemplos, da gente evitar maus exemplos, da gente obedecer essa palavra, da gente orar por ela, da gente acreditar nela. Muito obrigado por essa palavra, né? Hoje, no caso, Tiago 1:22. E que a gente não seja apenas ouvinte dessa palavra, apenas falante dessa palavra, mas que a gente viva essa palavra. E a gente não permita que o mundo engane a gente com outras palavras, ou que o nosso próprio coração queira nos enganar, fazendo com que a gente olhe para outras palavras, mas que essa palavra tenha vida dentro da gente e produza vida através da gente. Paz do Senhor, gente. Com Deus. Tchau.